Oi gente, fala livros, eu sou a Ive, aqui é o meu amor pelos livros e sejam muito bem-vindos ao vlog de número 59 deste blog. Una, dos, tres copas, a la cuarta ella se descoloca. O que eu lerei neste vlog? Eu vou terminar de ler um livro e tentarei ler mais 3 livros. Terminarei Resistindo a um Libertino, da Aline Santana. Falta 90 páginas para terminar, bem pouquinho. Aqui a gente tem a Gwen e o Mathieu. A Gwen teve um casamento muito problemático, então ela não pretende mais se casar. E em contrapartida, o Mathieu precisa se casar porque ele precisa de uma duquesa. Tá feito aí o nosso clichê. Gente, eu estou amando esta leitura. Este aqui é um dos melhores livros de época que eu já li. É isso. Na sequência, lerei Delilah Green Não Está Nem Aí, da Ashley Erin Blake. Aqui a gente tem um romance entre meninas, um romance sáfico. Depois lerei Os Corações Perdidos, da Celeste Ng. Sobre Os Corações Perdidos eu não sei nada, mas eu amo essa autora. Os outros 2 livros dela eu amei demais, inclusive não consigo saber qual dos 2 livros que eu amo mais, então estou com a expectativa lá em cima para Os Corações Perdidos. E termino o vlog com Toda a Minha Ira, da Sabaa Tahir. Sabaa Tahir, ela é conhecida por escrever fantasia, mas esse livro não é uma fantasia. Esse livro, ele traz uma personagem muçulmana que vai sofrer preconceito. É tudo que eu sei sobre o livro, mas espero me surpreender porque eu só ouvi elogios para este livro. Bom, essas são as minhas leituras para o vlog. Convido você a ficar comigo até o fim. Espero que você goste. Y solo pide una, dos, tres copas. Ella quiere y eso se le nota. Y baila mientras se toca. Me gusta porque es fina, linda. No se enamora y baila sola. Se descontrola y no me ignora. Porque sabe lo que tengo. Ella quiere lo que... Oi, gente, eu terminei de ler este hino de livro. Gente, que sabor! Que felicidade, que sensação gloriosa quando a gente termina de ler um livro muito bem escrito, com uma história muito bem desenvolvida, início, meio, conclusão, tudo muito amarradinho, muito coeso, com ápices, sim. Não é uma história plana, não. É uma história com ápices, mas que você percebe a coesão no desenvolvimento. Ela não começa fraca para terminar no auge. Ela tem uma consistência do começo até o fim. Existe um acontecimento nesse livro que nos é contado, que quando eu li, eu pensei que aquilo era para dar uma sustentação à personalidade do personagem. E se fosse só isso, adorei. Mas não, esse fato volta no final para nos mostrar que aquilo não tinha sido só contado, aquilo tinha um proveito a mais. Amei profundamente, me sinto extremamente orgulhosa de ser contemporânea a Aline Santana. Quero ler mais livros dela. Esse é o único livro romance de época. Os outros são romances contemporâneos, mas quero continuar acompanhando a carreira dessa escritora, porque, nossa, me sinto muito orgulhosa de pertencer ao mesmo tempo dela e ter a oportunidade, gente, dela ser brasileira e de tá construindo essa literatura, uma literatura comercial, sim, mas uma literatura muito, muito bem feita. Amei. Satisfação. Muita, muita, muita satisfação. Enfim. Amanhã começo a ler Delilah Green, Não Está Nem Aí, e tô com a expectativa lá em cima. Quando eu termino uma leitura que foi muito proveitosa, que eu gostei muito, a minha expectativa para o próximo livro, mesmo que ele seja de outro gênero, de outra época, no outro estilo narrativo, a minha expectativa para o próximo se sente comprometida, porque eu quero manter essa satisfação. Então a minha expectativa com Delilah Green está altíssima, mas acredito eu que serei feliz também, tá bom? Aí eu volto para contar.
Me hablas muy rico aunque no seas tene. Y abres la pierna como un Lamborghini. Y es que yo muero por tenerte cerca. Pa' que seas mía, pa' que seas mi diosa. Yo sé que... Oi, gente, não apareci ontem por motivos de correria e preguiça. Mas comecei a ler Delilah Green, Não Está Nem Aí, da Ashley Blake, e cheguei na página 110. A autora, ela dá poucas informações, mas ela te situa muito bem na história que ela quer contar e ela desenvolve muito bem ali os personagens. O que conta esse livro? A Delilah, que é a nossa protagonista, ela nasceu numa cidade pequena, Bright Falls, e quando ela tinha 2, 3 anos ali, a mãe dela morreu. E o pai dela, quando ela tinha 8 anos, o pai dela se casa novamente com a Isabel. A Isabel já tem uma filha, a Astrid, e aí vão todos viver juntos, numa linda família tradicional. Porém, o pai da Delilah morre e ela fica aos cuidados da Isabel. A Isabel, por sua vez, ela não consegue meio que lidar com o próprio luto de perder o marido. A prioridade dela é a filha, a Astrid, então a Delilah ela fica sempre em segundo plano. E a Delilah ela é uma criança, era uma criança peculiar e se tornou uma adolescente peculiar. E a Astrid já era uma criança mais popular, se tornou uma adolescente popular, e as amiguinhas da Astrid junto com ela passaram a caçoar um pouco da Delilah. Então, quando a Delilah tem a oportunidade aos 18 anos, ela vai embora dessa cidade e ela vai para Nova York, onde ela vai se tornar uma fotógrafa, uma fotógrafa de nicho. Ela é aquela fotógrafa artística. Anos se passam e a Astrid entra em contato com a Delilah dizendo: olha, eu vou me casar e quero que você fotografe o meu casamento. Não só o meu casamento, mas os eventos que precedem o casamento, né? Chá de cozinha, jantar dos padrinhos, o dia da noiva. Quero que você documente tudo pela bagatela de $15 mil. E óbvio que a Delilah aceita o trabalho, mesmo sendo algo muito difícil dela fazer, de retornar para aquela cidade e ter que conviver com pessoas que não a entendiam. Delilah volta, não avisa ninguém que voltou, vai para um bar, curtir ali a primeira noite. E neste bar estão a Astrid e as amiguinhas dela, que são a Claire e a Iris. E a Delilah está muito diferente de quando ela foi embora da cidade. Ela está cheia de tatuagens, ela encontrou um jeito de se vestir que a torna mais confiante, enfim, ela está diferente. As amigas e a Astrid não reconhecem a Delilah, mas a Delilah sabe quem elas são. E a Claire, que é uma das amigas da Astrid, começa a flertar com a Delilah. E leva um grande susto quando descobre quem ela é. Então aí a gente já tem o nosso casal, Delilah e Claire. Por sua vez, as amiguinhas precisam da Delilah também para que o casamento da Astrid não aconteça, porque a Astrid está noiva de um embuste, um homem tóxico, e elas sabem que a Astrid não será feliz com ele. Então a Delilah também vai ter que ajudar neste projeto. Muito bem, a narrativa é muito fluida, é muito gostoso de ler, porém eu acho assim que existem muitas inconsistências nessa narrativa. Para começar, a Astrid e a Delilah não se davam bem. Por que a Astrid vai convidar a Delilah para ser fotógrafa do casamento, do evento mais importante, assim, mais interessante assim, da vida dela? Para mim não fez sentido, e até onde eu li isso não foi justificado ainda. E também tem o fato das amigas esperarem chegar às vésperas do casamento para avisarem a Astrid que ela está num relacionamento ruim, porque elas não fizeram isso antes. Então eu tô achando assim, tô encontrando algumas inconsistências. Mas o livro é extremamente fluido. Senta para ler e o livro corre. As páginas passam muito rápido. Mas esses dois buracos aí, esses dois furos não estão me convencendo muito. Tá? O livro tem 336 páginas. Espero hoje chegar em 150, mais ou menos, ou mais. E aí eu volto amanhã para contar como que tá sendo. A la defensiva, así la cosa no se da. En la orilla de la playa, juntitos los dos, sin que nos moleste nada. Quiero hacerte el amor. En la orilla de la playa, juntitos los dos, sin que nos moleste nada. Me gustan porque es
fina, linda, no se enamora, baila sola. Oi, terminei de ler Delilah Green, Não Está Nem Aí, da Ashley Blake, e terminei a leitura comovida, em lágrimas, emocionada e extremamente satisfeita. Aquelas duas inconsistências narrativas que eu comentei ontem, elas perdem a força, né? Conforme a narrativa avança, você entende por que a Astrid convida a Delilah para ser a fotógrafa do seu casamento, e você entende por que as amigas não se posicionaram antes em relação ao noivado. Aqui a gente tem o foco do livro é o romance. Delilah e Claire vão ter ali um trelelê e vão se apaixonar e vão tentar viver essa paixão. Mas esse livro é muito mais que isso, embora esse seja o foco e ele tenha muitas cenas sensuais. Eu achei até que ficou um pouco over. Esse livro ele fala sobretudo sobre perdão, sobre você olhar para o seu passado com olhos mais carinhosos, você olhar para os relacionamentos do passado que não deram certo e daqueles relacionamentos que você não pode fugir, né? O relacionamento familiar, você olhar para esses relacionamentos com olhos mais amistosos e se tem uma segunda chance, aproveitar essa segunda chance de forma amistosa e carinhosa também. Enfim, eu gostei muito, muito, muito do livro. Me emocionei muito em função deste relacionamento da Delilah com a Astrid. As duas não são irmãs de sangue, uma é filha da madrasta, outra é filha do padrasto, enfim, elas foram obrigadas a conviver e ambas tinham uma visão errada da outra. A perspectiva que uma tinha da outra era errada e elas só puderam se dar conta disso na vida adulta já, com tantas decisões sendo tomadas e com a vida sendo tão séria, né? E isso me emocionou muitíssimo. Uma outra questão que eu gostei muito do livro é que aqui o romance da Claire e da Delilah, em momento algum ele é um problema por ser um amor entre mulheres. Em momento algum é levantado a problemática ou o preconceito. Não, é um amor comum, um amor que pode ser vivido plenamente se for honesto, se for sincero, se for recíproco. Enfim, eu gostei muito da forma como a autora insere esse relacionamento e como ela trata esse relacionamento diante dos olhos dos outros personagens. Achei muito apropriado, muito bonito. Enfim, gostei muito, muito, muito. E já estava em lágrimas, tá? Eu já estava comovida. E aí eu fui ler os agradecimentos da autora. Então, olha como ela começa os agradecimentos. Fica encaixando o óculos por causa da trança. Escrever uma história de amor era um sonho antigo. Os romances me ajudaram a passar por vários estágios da vida, desde os 20 e poucos anos, quando eu mal sabia quem eu era, até a mulher de 36 que compreendeu a si mesma de verdade pela primeira vez, graças a um pouco de romance entre as páginas de um livro. Então, primeiro, quero agradecer a quem escreve romances. Obrigada por escrever aqueles felizes para sempre, por perseverar diante da desvalorização, por acreditar que o amor, em todas as suas formas, pode mesmo superar tudo. Eu não teria escrito este livro, nem seria tão feliz, nem conhecedora de mim mesma quanto sou hoje, sem todas estas obras. Eu, como uma grande leitora de romances, sendo o meu gênero favorito, entendo exatamente o que a autora está colocando aqui. Enfim, gente, super recomendo. Tem muita cena hot, tem muita sensualidade, mas é um livro que vai muito além disso. Um livro, como eu falei, que fala sobre perdão, sobre segundas chances, sobre se render. Eu gostei demais. Sábado, amanhã eu começo a ler Os Corações Perdidos, da Celeste Ng. Estou com a expectativa lá em cima também, porque Celeste Ng sempre me fez feliz com suas histórias. E acredito que essa não será diferente, tá bom? Mas aí eu volto pra contar. Se descontrola y no me ignora, porque sabe lo que tengo, ella quiere lo que tengo.
terminei de ler Os Corações Perdidos, da Celeste Ng, e amei. Celeste Ng, ela tem 3 livros publicados aqui no Brasil, e acho que na carreira dela. Os 2 primeiros livros são dramas contemporâneos, e ela aborda questões sociais. O racismo é o tema principal dela, nesses 2 livros que eu li. E é um racismo de brancos para com chineses, né? A Celeste Ng é de descendência chinesa e ela trata o tema de forma muito incisiva, mas muito sensível também. Nesses 2 livros, que são Tudo Que Eu Nunca Contei e Pequenos Incêndios por Toda Parte. Esse segundo ficou bem famoso porque se tornou série no Prime Video e a série também é maravilhosa. Recomendo o livro e série. Enfim, aqui em Os Corações Perdidos a gente traz também o tema do racismo, e aqui é muito mais forte, aqui é muito mais potente essa reflexão. E, ao contrário de ser um drama contemporâneo, aqui a gente tem uma distopia. Nós temos os Estados Unidos, alguns anos à frente, não acredito que sejam muitos anos, eu fiquei imaginando assim 2035 no máximo, e os Estados Unidos estão numa grande crise financeira, social, sanitária. E quando essa crise começou, houve ali um movimento, uma iniciativa de que se culpasse a China por essa crise nos Estados Unidos. Então, um ódio, uma aversão aos chineses foi fomentada, foi estimulada, foi legitimada ao ponto de existir um tratado, um pacto, para que os chineses fossem de fato perseguidos. E não importava se fossem chineses nascidos na China ou se fossem americanos descendentes de chineses de primeira, segunda, terceira, quarta geração. Essas pessoas passaram a ser vistas como inimigos dos Estados Unidos. E uma série de atitudes horrorosas foram feitas. Esse é o plano de fundo da história. E como personagens principais, nós temos o Bird. O Bird é um garoto de 12, 13 anos. Ele mora com o pai dele no alojamento de uma universidade. O pai do Bird, ele foi professor nessa universidade, mas por algum motivo, a gente não sabe exatamente, ele perdeu esse cargo de professor, ele se viu sem emprego e aí ele conseguiu essa vaga para trabalhar na biblioteca da universidade e ganhou ali um quarto ali no alojamento. E eles vivem ali de forma muito simples, muito humilde. E a mãe do Bird, ela foi embora em um tempo. Ele tem lembranças muito carinhosas dessa mãe. E embora o pai fale pouco dessa mãe, ele sente que o pai também tinha muito carinho, muita admiração e muito amor por essa mãe também. O Bird, ele tem características físicas de chinês. Então ele acredita que a mãe dele possa ser uma inimiga dos Estados Unidos. Mas a curiosidade em conhecer a mãe e em saber por que a mãe foi embora é muito grande. Então o livro vai se desenvolver em ele saber onde a mãe está e, para nós leitores, descobrir quem é essa mulher e o que fez dela se afastar da família. Gente, aqui a gente tem uma história extremamente intensa, muito bonita, muito sensível, muito bem arquitetada e com um final muito melancólico. E um livro muito envolvente. Eu comecei a ler no sábado, hoje é segunda-feira, e o livro ele tomou conta assim da minha cabeça. Tomou conta assim, eu fiquei pensando muito nesse enredo e nesses personagens.
e eu desejei durante muito tempo da leitura que o final fosse diferente. Mas ainda que o final não foi como eu desejei, ainda assim foi um final muito consistente. Triste, intenso, mas muito bem construído. Aqui é uma crítica muito forte a opiniões limitadoras e preconceituosas sobre as pessoas que não são iguais a você, né? A autora, ela fala que esse livro foi escrito durante a pandemia, e durante a pandemia do Covid se levantou muitas coisas negativas sobre os chineses. E ela aproveitou todo aquele fervor para criar essa história. Essa história, ela fala na nota que ela tem no final do livro, que é uma história fictícia, claro, mas ela se alimentou de coisas que ela chegou a ouvir na vida real, né? E ela baseou a pesquisa dela em coisas que aconteceram nos Estados Unidos, como, por exemplo, imigrantes que foram enjaulados, né? No passado, crianças indígenas que foram tiradas de suas famílias, que foram descaracterizadas fisicamente, tiveram até os seus nomes trocados para serem transformadas em outras pessoas, né? Tirando todo esse pertencimento dessas pessoas, toda essa bagagem ancestral, todo tudo que a pessoa é, esvaziando toda a sua trajetória enquanto ser humano. Porque acredita-se que existe um jeito certo de ser. Enfim, ela discorre sobre isso aqui de uma forma muito sensível, muito inteligente e muito incisiva. Embora tenha essa sensibilidade, você vê que ela sabe do que ela tá falando e do que a incomoda e que não deveria incomodar. E ela fala de uma fatia, mas ela tá dando voz a outras fatias também que sofrem com o mesmo problema. Enfim, um livro muito legal. Gostei muito de ler. Comecei a ler esse livro sem saber absolutamente nada do enredo. Fui surpreendida da primeira à última frase e aprendi muito. Terminei essa leitura diferente de como eu a comecei. Gostei demais. Enfim, vindo aí de uma leva de ótimas leituras. Amanhã eu começo a ler Toda a Minha Ira, da Sabaa Tahir, e tô na expectativa de que seja boa também. Eu volto pra contar. Ella quiere lo que te es high class, de buena familia, carita inocente, pero no es una niña, está adelantada, nadie la domina. Ella tiene algo que seduce si la miras, es que tú la tienes que velar. Tiene un vicio que no lo puede controlar, detrás de su sonrisa esconde su cara que está llena de maldad. Ella quiere lo que quiere, lo que quiere. Oiê, comecei a ler Toda a Minha Ira, da Sabaa Tahir. E aqui a gente tem uma narrativa com 3 perspectivas em 2 tempos narrativos. A gente tem a perspectiva da Miss Beth, e essa perspectiva se passa no passado. E a gente tem as perspectivas da Nur e do Sal, e essas 2 perspectivas se passam no presente. A Miss Beth era uma moça paquistanesa que se casou com um homem paquistão, mas eles vieram morar nos Estados Unidos. E aí nos Estados Unidos eles estabeleceram a sua família. Eles tiveram um filho chamado Sal. E eles desenvolveram ali um estabelecimento, que é um pequeno hotel. Esse hotel, ele não dá muito lucro. Na verdade, ele mal se paga. Até porque o marido da Miss Beth não é muito colaborativo. A Nur era uma garota paquistanesa e teve a sua família toda dizimada por uma catástrofe, e ela foi trazida para os Estados Unidos pelo seu tio, e esse tio não é muito legal com ela. E temos o Sal, que é o filho da Miss Beth e melhor amigo da Nur. Eles se conheceram logo no primeiro ano escolar e sempre foram muito amigos e muito próximos. Então o livro começa com a Miss Beth muito doente e
tudo indica que ela vai morrer. E o Sal está muito preocupado com isso, porque ele ama demais a mãe e sabe que não pode contar com o pai. Tanto o Sal quanto a Nur estão na idade das inscrições para as faculdades, e eles querem muito sair de casa, principalmente a Nur, quer muito sair da casa do tio. E, embora o tio não apoie nem um pouco essa decisão dela ir para a faculdade, porque afinal ele deixou de ir para a faculdade para cuidar dela, e ele acha que ela tem que ficar e trabalhar na loja de bebidas dele para sempre. Gente, aqui a gente tem um drama que envolve várias coisas. Violência, bullying, preconceito religioso, intolerância religiosa, diferenças de classes. São várias nuances, muitas são abordadas ao mesmo tempo e com personagens muito que despertam em você muita empatia. Você se importa muito rapidamente com eles e você também tem aversão muito rapidamente pelos vilões. Foi a sensação que eu tive com eles aqui. O que ganha aqui, o que me ganha em qualquer livro, né? É a escrita, é a forma como a autora te envolve e te ganha e te convence. Quero ler um trecho aqui que me emocionou bastante. Principalmente quando ela tenta explicar o nome do livro, né? Todos nós temos as nossas dificuldades. Os meus punhos se cerram, outro hábito que peguei do meu tio. A raiva cresce dentro de mim rápido demais. É como se ela estivesse só esperando em minha mente. No instante em que lhe dou atenção, ela toma conta. Mas raiva não explica realmente o que eu sinto. Você fica com raiva quando alguém te atropela na ciclovia. Fica com raiva quando alguém passa na sua frente na fila do Walmart. Mas qual é a palavra para alguém que bebe tanto que está arruinando a vida do seu melhor amigo? Ou a palavra para um homem tão vingativo a respeito do próprio passado que quer destruir o seu futuro? Qual é a palavra para uma mulher que está doente há meses, mas se recusa a ir ao médico até ser tarde demais? Qual a palavra para a garota na escola cuja missão pessoal é ferrar com a sua vida? Raiva não é a palavra certa. Ira. Ira. Esse é o sentimento que me devora por dentro. Dou um grito na noite fria. Quase antes de o som nascer, eu o sufoco, tapando na boca com as mãos. Foi tão alto que cheguei a me assustar comigo mesma. Meu bom senso entra em ação. Eu engarrafo a ira, enfio-a no fundo da mente. A raiva não vai me ajudar em nada. Estou com raiva de quem? De Deus? De mim mesma? Vou perdoar a quem? Mas isso não faz sentido para mim. Perdoar como? Esse tipo de escrita me envolve muito, estou gostando bastante. Cheguei em 47%. Estou muito envolvida, estou gostando muito. Existe uma realidade aqui que o Sal, ele precisa de dinheiro. E ele começa a se envolver com algo que não é muito legal para ele ter dinheiro. E acho que isso vai dar ruim em algum momento da leitura. Enfim, tô gostando bastante. Espero terminar amanhã, tá bom? Oi, gente. Cheguei do trabalho. Deitei aqui na minha cama. E finalizei toda a minha ira da Sabatahir. E gostei muito, 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 muito do livro. Antes de falar dos pontos positivos, quero falar de um ponto negativo. O livro, ele tem 3 pontos de vista, né? E os pontos de vista da Nur e do Sal, eles são muito parecidos. Claro que quando começa o capítulo do Sal ou da Nur, vem lá o nome no começo do capítulo. Mas ainda assim, as vozes são muito parecidas. Não existe assim um diferencial na voz narrativa que me faça entrar na pessoa da Nur ou na pessoa do Sal. Diferente da voz narrativa da Misbah, porque existe um diferencial na voz dela, porque quando ela está narrando diretamente para um personagem. Então isso torna diferente
talvez nem precisasse ter o nome dela no início do capítulo, porque saberíamos para quem que ela está falando. Talvez essa tenha sido a minha única ressalva em relação à estrutura em que a história é contada. Ontem, quando eu falei que uma coisa ia dar ruim, essa coisa deu ruim, e deu ruim enorme, muito maior do que eu tinha imaginado. E com consequências assim sérias, nada foi muito amenizado. E, ai caramba, meu coração quebrou em 1 milhão de pedacinhos, né? Quando de fato aconteceu e a personagem em si teve que assumir o que estava acontecendo. Esse livro, ele tem um alerta de gatilhos logo no início, e eu saliento que a parte mais pesada em si é a violência física. Existe uma cena descritiva de um espancamento muito descritivo que eu senti dor nas minhas costelas, né? Existe um dado momento ali em que o agressor chuta a costela do personagem, em que eu senti a minha costela doendo. Existe também tráfico de drogas, existe preconceito e intolerância religiosa, existem esses gatilhos. É uma história muito bonita, muito triste e dramática. Eu gostei muito da escrita da autora, muito, muito, muito. A autora, ela é conhecida por fantasia, eu não curto muito fantasia, mas confesso que fiquei tentada a ler alguma coisa a mais dela. Talvez eu procure mais alguma coisa dela para ler, porque até onde eu sei, esse é o único livro de não fantasia que ela escreveu. Enfim, gostei muito. Amei todos os livros que eu li nesse vlog. Olha o André aqui e eu. Essa aqui é uma foto do aniversário de 7 anos dele. A corzinha do cabelo dele, hoje o cabelo dele tá tão escuro. Brisas, vamos lá. Amei todos os livros que eu li nesse vlog. Terminei de ler o Resistindo a um Libertino. Que romance de época perfeito. Adorei. Delilah Green, Não Estarem Aí, muito bom. Os Corações Perdidos, muito bom. E Toda Minha Ira, amei. Leva de boas leituras, continua seguindo, fluindo. Termino esse vlog aqui, convidando você a passar lá no meu Instagram. Lá eu produzo um conteúdo literário também. Posto foto de todos os livros que eu leio, com um pequeno comentário sobre o que eu achei de cada livro. Mas eu volto a falar de todos os livros que eu leio lá no meu blog. Aí lá no blog, sim, eu desenvolvo uma resenha mais profunda, coloco ficha técnica dos livros e detalhes sobre a vida dos autores. E além de livros, lá no blog eu falo sobre séries, filmes, música e viagens. Mas se você não quiser passar em nenhum dos dois lugares, eu espero você aqui no próximo vídeo. Y me hace cositas sucias para olvidar la angustia, sacarlo de leona.